Quem recebe BPC pode ter carro? Ou o INSS pode negar ou cassar o seu benefício porque você tem um carro? O que a lei diz a respeito disso? Antes de qualquer coisa, é importante a gente lembrar o que significa BPC. BPC é o Benefício de Prestação Continuada da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. E nessa lei, o que ela fala? No seu artigo 20, ele traz os requisitos para a pessoa receber o benefício, o BPC. Então vamos lá. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Percebe? Aqui a lei traz dois requisitos: ser pessoa com deficiência ou pessoa idosa e comprovar que não possui meios de prover a sua própria manutenção. Ou seja, a pessoa tem que comprovar que ela não tem condições de sobreviver sozinha, que ela não tem renda, ela não tem dinheiro para sobreviver. Portanto, a lei não fala nada se carro é um requisito de exclusão, de concessão, se porque a pessoa tem carro ela não pode ter o benefício. A lei não fala isso. A lei diz que para receber o benefício tem que ser pessoa com deficiência ou pessoa idosa que não tenha condições de se manter. E é aqui, nesse ponto, que o INSS pode negar ou cassar o benefício. O que acontece? O BPC ele é um benefício da assistência social, ou seja, ele é um benefício para pessoas que vivem uma situação de miséria, de miserabilidade, de vulnerabilidade social. Isso é a pessoa que não tem condições de se manter, né? Então, quando a pessoa adquire o carro ou quando ela tem um carro, o INSS ele pode negar, alegando que aquele carro é uma prova de que a pessoa ela tem condições de se manter, que ela não está numa situação de miséria. Por quê? O BPC ele não é um benefício destinado a pessoas pobres ou que estão em dificuldade financeira. Ele é um benefício destinado a pessoas miseráveis. E aí, nessa avaliação social, o INSS pode considerar que, se você tem carro, você não é uma pessoa miserável. Então, ele vai negar ou vai suspender o benefício. Para explicar melhor, eu vou trazer aqui dois exemplos. O primeiro de uma concessão. Era um senhor de idade, viúvo, sem filhos, totalmente sozinho e que precisava do BPC para se manter. Quando ele fez o requerimento, ele já tinha um carro. Ele tinha um Fiat 147 de mais de 20 anos. Inclusive, isso apareceu no laudo social. O assistente social, quando fez a avaliação dele, considerou que, mesmo apesar do carro, era um carro muito velho, era um carro que já não pagava mais imposto e que não tirava esse senhor de uma situação de vulnerabilidade, né? O fato dele ter um carro não significava que ele tinha condições de se manter. E aí foi considerado que aquele senhor sim precisava do BPC. Agora, um outro caso diferente era de uma senhora que já possuía o BPC, já vinha recebendo certinho, também pela idade, mas ela tirou um carro no seu nome para o neto. Inclusive o dinheiro, quem pagou o carro tal foi o neto. Numa avaliação periódica, num pente fino ou quando cruzou essas informações, o INSS suspendeu o pagamento dela. Então ela deixou de receber o BPC porque o INSS considerou que já que ela estava comprando um carro, ela não estava numa situação de miserabilidade, ou seja, ela tinha condições de se manter. Por isso que é importante a gente lembrar, nunca empreste o seu CPF, nunca empreste o seu nome, mesmo que seja para um membro da família, para poder comprar carro ou para comprar qualquer outra coisa, porque esses sistemas são interligados. O INSS ele cruza informação muito fácil, por exemplo, com a Receita Federal. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre indico, não importa, evita, não empresta nome, não empresta CPF, que isso pode te prejudicar. Não só por conta do BPC, mas até por conta de multa, por exemplo. E aí vem duas perguntinhas que sempre surgem nesses casos. Primeiro, pode ter CNH? Pode ter CNH. Lembra, a lei fala pessoa com deficiência, pessoa idosa, situação de vulnerabilidade social. O CNH não está ali. Então você pode sim ter CNH e inclusive usá-la como documento para conseguir receber o BPC, não tem problema nenhum. E uma outra dúvida, pode ser motorista de aplicativo? Não, aí não. Por quê? Se você está trabalhando como motorista, seja de aplicativo ou não, você está exercendo uma atividade profissional, ou seja, você tem condições de se manter.
Aí não importa, nem tanto a questão da miserabilidade. Eu ganho pouco, eu continuo sendo pobre, eu ainda estou em dificuldade. Tá, mas você passa a ter condições de se manter. Você está exercendo uma atividade e aí é incompatível com o benefício da assistência social. Então vê só, se você tem carro ou não, não vai ser uma coisa direta que o INSS vai negar o teu benefício, suspender o teu benefício por conta disso. Mas ele vai negar quando falar da questão da vulnerabilidade social. Ou seja, a gente vê que o fato de você ter ou não carro não é a razão principal, a razão direta que o INSS vai negar ou vai suspender o teu benefício. O que ele acaba fazendo é através da avaliação social, porque ele vai entender que se você tem o carro, você tem condições de se manter ou você não está numa situação de miséria e, portanto, você não merece, não tem direito ao benefício. A gente sabe que tem casos que a pessoa precisa ter o carro, seja porque ela já tem uma idade avançada e não tem condições de subir no ônibus, seja por conta da deficiência dela, que é severa, e ela não tem condições de andar para a rua, né? Até mesmo para poder fazer a perícia do INSS, para poder procurar o tratamento dela, para poder ir a um posto de saúde, enfim, ela precisa do carro. Então, esse carro ele tem que ser compatível também com a realidade daquela pessoa. Mas, se por qualquer razão o INSS negar o seu pedido ou suspender, cassar o seu benefício, sempre existe a possibilidade da gente socorrer a justiça, de você entrar com um processo judicial explicando essa situação. Seja a situação que você precisa do carro, ou porque é um carro muito velho que já não paga mais imposto, ou porque é um carro que está no seu nome, não funciona mais, mas você não tem o que fazer com ele. E é aqui que eu falo. Se você teve o seu benefício cassado, negado, você sempre pode se socorrer à justiça. Procura a Defensoria Pública do seu estado, procura a assistência judiciária da sua cidade, né? Ou uma coisa que eu sempre indico, procura o CRAS ou qualquer centro de referência de amparo social da sua cidade. Porque lá não só é feito o cadastro do CadÚnico, que é importante, você tem que manter esse cadastro em dia para receber o benefício, mas porque também eles podem te dar esse auxílio, te orientar como procurar a justiça para poder discutir o seu direito ao benefício de prestação continuada. Independente de carro ou não, se você acha que tem direito e o INSS negou, procura uma ajuda e entra com o processo judicial para tentar reverter essa situação.